¿Cómo se viste de antropóloga? Era uma outra camisa, mas que parecia era uma outra blusa com uma cor que parecia do exército. Então, essa foi o comentário da Catalina: você está com uma blusa do exército. Eu disse: não, estou com uma blusa da floresta. Mas aí eu falei: eu acho melhor mudar de blusa. Fiz meu mestrado e doutorado no Museu Nacional na UFRJ, no mestrado e com orientação do professor Moacir Palmeira. Trabalhei também em pesquisas nesse período, não só no Rio de Janeiro, que foi minha tese, né, de mestrado e depois de doutorado, mas pesquisas também no Nordeste do país, né, com vários projetos, emprego, mudança social no Nordeste. Eu fui para o sertão da Paraíba, então está em toda... E com a Lígia Sigor, né, também minha professora. E no doutorado com a Geralda Seiferce, que fiz uma tese sobre campesinato, mas a Geralda tem todo o investimento nessa questão de etnicidade, né? E muito interessante que eu acabei indo para essa área após o meu doutorado, né? Me aproximando mais ainda dessa temática, que era a temática da minha orientadora, né? Então essa foi minha formação, e depois, como vários meus colegas meus da UF, nem todos, mas nos formamos no Museu Nacional e fizemos a nossa pós-graduação em antropologia na Universidade Federal Fluminense. Como é que eu fiz os laudos de quilombo, né? Eu, através da própria universidade, nós fizemos um convênio com o INCRA e fizemos todos os relatórios antropológicos sobre terra de quilombo no Rio de Janeiro. Com os meus alunos, eu formava meus alunos, assim, em termos dos cursos, orientava no trabalho de campo, e não só orientava em termos acadêmicos, mas indo com eles para o campo, em termos das minhas experiências de pesquisa. E assim a gente produziu uma série de relatórios antropológicos sobre terras de quilombo no estado do Rio de Janeiro. Também no caso do Ituqui, em Santarém, no Pará, e de outras comunidades de Santarém do Pará, porque eu também tenho um grupo de estudos amazônicos. A UF tem um campus avançado em Oriximiná, no Pará, e essa minha experiência com quilombo, ela adveio de uma situação de pesquisa. Quer dizer, eu não comecei a fazer isso por uma demanda governamental. Eu tinha um conhecimento acumulado de pesquisa no Alto Rio, Erepecuru e Trombetas, sobre comunidades remanescentes de quilombo. E essas comunidades, quando eu cheguei para fazer pesquisa, estavam interessadas no reconhecimento delas constitucional, em termos territoriais. Isso foi em 1992, minha primeira ida a campo lá. E eu queria fazer pesquisa, mas eles estavam interessados em outras coisas. Eles estavam interessados como a minha pesquisa poderia ajudá-los a construir essa demanda, principalmente as comunidades do Alto Erepecuru, que ainda não tinham entrado dentro do processo. E aí, muito interessante, os dados que eu tinha de viajantes, né, do casal Kudrow, que passou naquela região, todos esses dados, acabou coincidindo deles mencionarem, né, como contato deles, os mocambeiros, que ainda eram da época da fuga, e muitos desses mocambeiros eram bisavô desses que estavam com quem eu estava fazendo a pesquisa de campo. Então, eles tiveram um interesse pessoal. Eles puderam recuperar a memória social a partir também de toda essa documentação. Então, o meu conhecimento de quilombo adveio, né, porque eu sempre trabalhei com direitos territoriais de uma maneira geral. Eu trabalhava com campesinato no Rio de Janeiro, questão de conflitos de terra. E quando eu fui chamada para fazer um laudo, era uma ação civil pública para o Ministério Público Federal em 1989, que foi logo depois do assassinato do Chico Mendes. E aí o Ministério Público Federal, através da ABA, através dessa rede constituída de antropólogos, queria alguém que tivesse o doutorado. Não éramos muitos doutores na época, não é como hoje. Alguém que tivesse o doutorado e que tivesse experiência de pesquisa em área de conflito de terra, porque tinha acabado de haver um assassinato. Então não foram só, digamos assim, considerações acadêmicas que levaram a minha indicação, né? Então, alguns colegas foram indicados e acabaram me indicando, e eu fui para fazer a perícia nessa região. E esse foi minha primeira experiência, e eu fiz um relatório no âmbito de um inquérito civil público sobre trabalho escravo nessa região do Alto Juruá,
trabalho escravo em termos dos seringueiros que estavam nessa região do Alto Juruá. E aí havia um sistema de barracão, de mobilização da mão de obra e das populações tradicionais, quer dizer, que alguns, inclusive seringueiros indígenas, não sabiam o que era um carro, nunca tinham viajado a uma cidade próxima, que não era um problema fisiográfico, como pensava Euclides da Cunha, né? Porque ele achava que na medida que tivessem vapores ligando o Brasil, né? O Euclides da Cunha, ele fez uma viagem de reconhecimento nessa área, né? Ele considerava que acabaria o poder dos patrões, e não acabou o poder dos patrões, porque o vapor ficava a 1 dia e meio, ele não tinha dinheiro para entrar no vapor, então havia uma outra forma de mobilização, né? E o Ministério Público Federal exatamente cria a partir daí, quer dizer, dentro do bojo dessa ação civil pública, a primeira reserva extrativista do Brasil, que é a do Alto, primeira reserva extrativista do Brasil, a do Alto Juruá, né? E para que contribuiu, evidentemente, as pesquisas dos colegas acadêmicos, né? E o relatório, que foi feito muito, digamos assim, em termos de uma relação de parceria com os procuradores da República, né? Eu peguei depoimentos, testemunhos, e ao relatar esses testemunhos, eles todos se enquadravam no Código Penal. E aí houve um processo contra os seringalistas, foi movido esse processo, inclusive com Polícia Federal, e eu pretendia voltar para continuar minha pesquisa na Amazônia, mas aí eu não poderia mais voltar para essa região. Exatamente porque como o relatório tinha dado, né, fundamento para esses processos, seria uma coisa que eles não poderiam garantir, eles mesmos disseram, a minha segurança, caso eu fosse fazer pesquisa lá. E aí é que a UF, a Universidade Federal Fluminense, tem um campus avançado na Amazônia, e eu fui para a Amazônia. Fui para fazer pesquisa, não fui para fazer relatório. E encontro essa situação de quilombo, encontro um grupo interessado na minha pesquisa para o reconhecimento do seu direito, se apropriando da pesquisa nesse sentido. E aí, em 94, 96, eu estou na diretoria da Associação Brasileira de Antropologia, o presidente era o professor João Pacheco, eu estava no Rio nesse momento, a ABA foi, porque ela tem essa ideia regional, né? E eu estava como tesoureira da associação, e como eu tinha essa pesquisa, nós nos juntamos vários pesquisadores que trabalhavam com o tema, né? A Ilka Boaventura Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina, que organizou o NUER, né? Um núcleo muito importante para essas questões de quilombo e outras questões sobre cotas e outras questões que dizem respeito à situação do negro no Brasil. Então a Ilka Boaventura Leite e vários outros colegas que trabalhando com essa temática. E aí nós fizemos o primeiro, digamos assim, documento da ABA sobre essa questão de quilombo, respondendo, tentando trazer elementos para o Ministério Público Federal. E, nesse sentido, desconstruindo todas as visões substantivadas e essencializadas. Então, nesse sentido, a tal ponto, é muito interessante isso, que eu diria que esse trabalho nunca acaba, porque há sempre uma possibilidade de essencialização, até de pesquisadores mesmo inexperientes, com certas visões muito militantes, quando não é necessário militância nenhuma em relação a esses grupos, eles estão mobilizados, é necessário talvez compreender essas construções identitárias, trazer uma compreensão sobre elas. Não, então de que importa? A gente pode pensar isso. De que importa então fazer relatório antropológico? E houve um momento que de fato, quando o Lula foi já para promulgar o decreto 4887, sobre a regulamentação desse artigo 68 e a sua aplicação, quando ele foi regulamentar, houve uma audiência pública, e aí o Gustavo estava na presidência e eu como assessora, eu fui para essa reunião, e a ideia é que o movimento negro naquele momento, depois eles hoje têm uma visão diferente, mas naquele momento eles consideraram que os relatórios antropológicos não seriam mais necessários. Porque, como é uma autoatribuição, então, para quê? E essa é uma visão do relatório antropológico, que ele é um atestado. E, exatamente, eu estou discutindo que não se trata de um atestado,
Nós estamos criticando essas visões de um atestado, essas visões do antropólogo como um inquisidor. Não é esse o nosso papel, né? O nosso papel é uma compreensão dessas construções identitárias, da relação com o território, as formas de sociabilidade, para que isso garanta a reprodução de formas de vida específicas. Então, na época, eu ainda fiz um outro comentário nessa audiência pública, que iam haver enxurradas de ações judiciais. Exatamente porque a justiça, uma juíza federal, para reconhecer uma comunidade como quilombo, esse processo acabou chegando à Justiça Federal, pediu exame de DNA dos negros. Quer dizer, se chegar a esse ponto, né? Eu comentei isso, que ia poder, mas consideraram que não precisava do relatório. O INCRA chegava lá, alguém se reconhecia, o INCRA chegava lá e titulava. E logo depois disso, não precisava nem ter uma bola de cristal, porque eu não tinha, o PFL, a atual Partido Democratas, entra com uma ação de inconstitucionalidade contra o decreto 4887 de 2003, dizendo como alguém se considera alguma coisa e isto é reconhecido pelo Estado em termos de território. E aí, na defesa do decreto, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal utilizaram os argumentos desenvolvidos pelos antropólogos no âmbito da aba. Nós já tínhamos publicado um livro, Quilombos, Identidade Étnica e Territorialidade. Eu organizei esse livro com artigos de vários colegas. Então, utiliza os nossos argumentos na defesa do decreto. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA chamam a aba de volta, fazem uma instrução normativa e retornam com os relatórios antropológicos na fase de identificação territorial dessas comunidades. É isso que acontece, né? Então, novamente, os antropólogos participando disso. Mas esse é um campo em construção o tempo todo, não é um campo dado, né? Então, também os nossos relatórios têm que ser divulgados, lidos, debatidos nas reuniões, exatamente para ter uma transparência em relação a isso. Não é alguma coisa que seja só direcionada ao Estado. Então, qual seria esse papel do relatório antropológico, se ele não é um atestado? É ele trazer uma forma de compreensão também para a própria ação do Estado e também uma defesa dos grupos contra intervenções que venham contra formas de sociabilidade, de organização territorial, de práticas culturais desses grupos. Porque da minha experiência anterior, que eu venho de uma área de reforma agrária, essa coisa mais geral desse direito universal, que seria a reforma agrária, que pode ser aplicado a todo mundo, né? Esse direito universal, quando aplicado em situações, isso eu pude, em termos da minha experiência de pesquisa, eu pude presenciar, como no caso da comunidade São José da Boa Morte, no estado do Rio de Janeiro, de um conflito antigo dos anos 60, foi uma área que foi ocupada nos anos 60, nos governos ditatoriais, devolvida para os pretensos proprietários e depois reocupada no momento de extensão política e de redemocratização. E no momento que o INCRA entra nessa área, ele entra com toda a sua autoridade de um técnico, dizer quem pode ficar e quem não pode ficar. E essas escolhas são políticas. Desorganiza inteiramente o grupo, impossibilita as formas que eles estavam ali pensando a distribuição da própria terra e considera a terra sobrando, muitas vezes, né? Vai dizer o que é a terra, como é que deve ser ocupada, e aí vai chamar de terra sobrando aquilo que era um cálculo da família para o ciclo de vida do grupo familiar. Vai dizer que era terra sobrando e que, então, nesse sentido, ele não precisa daquilo. Então, com uma lógica inteiramente diferente do cálculo econômico desses grupos, da maneira como eles se constroem, com um cálculo inteiramente externo, e inclusive dizendo quem fica e quem não fica. Isso se deu basicamente após a Constituição Federal de 1988, que no Brasil contempla os chamados direitos culturais aos povos indígenas, aos chamados remanescentes de quilombo e outras populações tradicionais, não só em termos de preservação das suas formas de vida. Há 2 artigos na Constituição que vão falar da reprodução dos modos de fazer, viver desses grupos, que é o 215 e 216, mas também em relação ao reconhecimento dos territórios que eles ocupam.
E isso tem uma importância fundamental se pensarmos que o Brasil também tem toda uma concepção de desenvolvimentista, né? Ninguém pode falar hoje de nação sem pensar em desenvolvimento, e os dois grandes poderes que exercem um controle sobre o espaço hoje são o Estado e os grandes empreendimentos capitalistas. Então esses direitos culturais e esses direitos territoriais, eles são imprescindíveis para a reprodução e a manutenção de certas formas de viver, criar e fazer desses grupos. Então essa é uma questão que acaba, quem é que vai responder sobre isso? Né? Porque são situações de conflito, normalmente, ou construção de barragem, ou interesse de uma grande madeireira sobre uma área indígena, ou de mineração. Então são situações de muito conflito em que a Justiça Federal ou o Ministério Público Federal ou ainda outras instâncias do Poder Executivo podem pedir ao antropólogo um relatório, um laudo em relação àquela população que está ali, né, reivindicando os seus direitos territoriais. Então isso acontece em termos de terras indígenas, que é uma discussão muito antiga em termos da Associação Brasileira de Antropologia. Os antropólogos sempre se manifestaram em relação à questão das terras indígenas e criou-se na Associação Brasileira de Antropologia todo um campo, todo um consenso em torno dessa questão dos direitos territoriais aos povos indígenas, o direito à diferença, e posteriormente, né, já depois da Constituição de 1988, entra também em discussão outros grupos étnicos e minorias. E nesse caso são os remanescentes de Quilombo. Tem um texto da Constituição, que é um artigo, ainda no ato das disposições constitucionais transitórias, que diz aos remanescentes de Quilombo que estejam ocupando suas terras é garantida a titulação definitiva. Então, a partir daí, surgiu um grande debate. Quem são essas populações? E essa era uma pergunta que o Ministério Público Federal acabou fazendo à própria Associação Brasileira de Antropologia. Então, quer dizer, a ABA já tinha um lugar, inclusive em termos de cooperação técnica com o Ministério Público Federal, e quando surge essa questão, são os antropólogos e não os historiadores que são consultados de certa forma, não só por essa atuação da ABA, como também na própria Constituição está colocando aqueles que estejam ocupando suas terras. E nesse sentido, em lugar de se ir atrás de uma noção historiográfica de Quilombo, porque esses documentos muitas vezes foram até destruídos, né, e essas populações não teriam como comprovar isso dessa forma, se considerou, né, um conceito de grupos étnicos, o mesmo utilizado para a questão de população indígena, que ninguém vai atrás de populações pré-colombianas, e trabalhando com o conceito de grupos étnicos como forma organizacional e não necessariamente como diferença cultural que possa ser atestada por algum observador externo, é mais como forma organizacional, e como também as diferenças ou distintividades culturais são comunicadas pelos atores sociais nos seus contextos de interação. Então a gente está trabalhando com grupos étnicos, etnicidade, com construções identitárias e a relação desses grupos com o território. Como é que se dá essa relação? Então não é considerar, né, num certo sentido, a partir dessa perspectiva, a diferença cultural não é aquela diferença que faz toda a diferença, que possa ser atestada por um especialista. Então a pergunta é outra, não é quais são as comunidades remanescentes de Quilombo, mas quem são os grupos e indivíduos que orientam suas ações no sentido do reconhecimento desse direito territorial. Então isso muda a perspectiva. E nas nossas pesquisas, porque fazer perícia, fazer laudo, é fazer pesquisa de campo, fazer trabalho etnográfico, né? Mesmo que a gente tenha que lidar com os prazos, tem que brigar com os prazos do judiciário, tem que, de uma certa maneira, afinar essa questão, né? Nós não temos em termos profissionais, nós não temos um conselho profissional, né? O que a ABA tem sempre colocado e trabalhado com a questão de que, para relatórios e laudos antropológicos, inclusive atualmente no convênio que foi, no termo de cooperação técnica assinado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, uma questão que tem se colocado é que os laudos e relatórios devem ser feitos por
pesquisadores que tenham no mínimo mestrado em antropologia, porque nós não temos na graduação antropologia. Agora é que surgiram os cursos de graduação. Então, como nós não temos graduação em antropologia, não é todo curso de graduação, pode ter uma universidade ou outra, que prepara os alunos em termos de pesquisa etnográfica, e que é fundamental nesse caso. Mas uma questão de enfrentar esse problema dos prazos é também, em termos das comissões, Comissão de Terras, a CAIABA, que é a Comissão de Assuntos Indígenas, o Grupo de Trabalho sobre Terras de Quilombo, as suas comissões indicarem pesquisadores que já têm uma massa crítica de pesquisa investida nessas áreas, né? Então, há várias formas de se escolher determinadas situações, né, determinadas pesquisas, e se indicar pesquisadores para fazer esses relatórios e laudos. Então, com o termo de cooperação técnica da ABA com o Ministério Público Federal, essa indicação é feita pelas comissões, né, pelos grupos de trabalho, através da presidência da ABA, ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal. O Ministério Público é o grande parceiro da ABA nessas questões, né? Toda a interlocução é feita com o Ministério Público Federal, que no Brasil ele tem um papel de custo-legis. Ele tem que garantir os direitos dessas populações. E eu acho que isso nos dá um panorama, talvez, né, comparativamente diverso do daqui, não saberia falar sobre isso, mas esse talvez fosse um panorama diverso, essa possibilidade. É claro que hoje, né, nós temos uma massa crítica. Eu, assim, falando de uma trajetória mais individual, eu também queria falar sobre isso, porque não há um mercado de trabalho para isso. Nós hoje temos até antropólogos no INCRA, temos antropólogos no Ministério Público Federal, temos essa profissão, digamos assim, valorizada nesses termos. Mas não há quem viva de produzir relatórios antropológicos. O que ocorre é que, geralmente, trata-se de uma rede de antropólogos vinculada às universidades no Brasil. Universidades federais, universidades católicas, mas é uma rede que se articula em termos dessas questões, né? Então, hoje, atualmente, o INCRA resolveu fazer um edital e contratar empresas. Não havia empresas especializadas, e quando essas empresas, a ABA criticou essa forma edital, né? Não é que seja contra edital, mas exatamente não se sabia quem estaria apto a fazer isso, mas essas empresas tiveram que recorrer a essas redes constituídas pelas universidades brasileiras, né? Então não é uma especialidade, é alguma coisa que faz parte, no meu entendimento, da responsabilidade social do antropólogo. No Brasil começou-se também a utilizar o nome de uma antropologia prática, né? Roberto Cardoso de Oliveira, em cima até dos trabalhos do Soltax, que também falava disso, do exemplo norte-americano, de estudar a questão do contato, né, dos povos indígenas, a questão da mudança cultural. Mas ele disse que, no exemplo norte-americano, era às vezes pensado como um trabalho menor, um trabalho aplicado, uma coisa de serviço social. E o Roberto Cardoso de Oliveira chama atenção também de que se trata de uma antropologia prática, comprometida com os grupos que se estuda e não com interesses externos a esses grupos. Então, isso é que seria básico nesse tipo de atuação antropológica. E aí a gente também pode hoje falar de uma antropologia em ação, pensando nessa situação, né, nesses desdobramentos, né? Quer dizer, em que sentido seria uma antropologia em ação? Na medida que a gente utiliza argumentos desenvolvidos e compartilhados pela disciplina, pela antropologia, como meio de converter os debates jurídicos, administrativos e até políticos às categorias de pensamento e formas de compreensão próprias da antropologia. Então, é essa possibilidade de tradução, né? E quando eu falo do Ministério Público Federal, porque também no Ministério Público há uma visão do direito muito hermenêutica, então facilita muito esse tipo de debate, né? Agora, as formas como esse campo se constituíram também, eu acho que tem a ver, foi muito, certas consolidações foram muito rápidas, em termos de 2 décadas, não é?
em termos dessa questão da Constituição Federal de 1988 e também da organização dos movimentos sociais, dos povos indígenas, dos quilombolas, né, desse tipo de organização. Agora, há grandes debates em torno dessas questões. Isso, só para ver como é que às vezes houve até racismo do Estado. Numa situação também de um outro conflito de terra no estado do Rio de Janeiro, Campos Novos, uma comunidade de exclusividade negra, e era uma comunidade que interagia com todos, estavam na mesma luta, por processos que eu não saberia agora explicar, que eu acho que tem que ser investigados, mas essa comunidade, por casamentos, trocas matrimoniais internas, casamentos endogâmicos, manteve uma exclusividade negra. E essa comunidade, na hora da desapropriação, essa terra que eles ocupavam, 2 fazendas, é excluída da reforma agrária, dizendo que eram terras improdutivas. Até hoje eu não consegui o documento do técnico que exclui isso. O INCRA não passa isso para a gente. Quais os argumentos para dizer que a área era improdutiva? Evidentemente que essa área volta como quilombo. Então, quilombo não é o escravo fugido. Quilombo são aqueles que acham, né, que consideram, né, que a legislação pode reconhecer a sua, digamos assim, a sua relação com aquela terra, a sua campesinidade, num certo sentido. São aqueles que acham que o Estado deve reconhecer isso. Essa que é a questão. E não é uma invenção, nem dos antropólogos, como sai na mídia, porque quando a gente entra, os grupos já estão mobilizados há muito tempo, e não é uma invenção, porque, na verdade, são grupos inteiros que agem nesse sentido. A gente não encontrou ninguém individualmente pedindo terra. E a titulação é coletiva, o que traz um outro tipo de dificuldade. Essa terra não volta para o mercado. Mas, por outro lado, isso traz também, digamos assim, a oposição daqueles do agronegócio e outros que querem essa terra no mercado, que essa terra não voltará. Se nas terras indígenas as terras são da União, mas elas são da União, elas não vão também para um certo tipo de mercado, também no caso das terras quilombolas, elas são tituladas em nome de uma comunidade, de uma associação comunitária, e ninguém pode vender individualmente, nem no todo essa terra. Então isso não é uma ação qualquer, é preciso que haja um grupo organicamente muito, né, para que ele próprio possa considerar que esse é um direito, por isso que a gente fala que são populações tradicionais, que esse é um direito que possa vir de encontro aos seus modos de fazer, criar e viver. E aí, numa outra região da Amazônia, aí nesse caso, do Ituqui, eu depois posso até mostrar a foto a vocês, o território é um território muito grande, que abarca comunidades, são várias comunidades de terra firme e de várzea, que abarca uma área bem grande, que, digamos assim, eu falei antes em reserva extrativista, uma titulação dessa é como se mantivesse a sustentabilidade do território, né? A questão do meio ambiente também estaria aí incluída, sem precisar formar reservas extrativistas, né? Porque a reserva extrativista também implica na intervenção de um outro órgão do governo, que é o IBAMA. Nesse caso, o que me parece é que essas populações, através dessa luta pelo quilombo, estão buscando uma autonomia dos seus modos de fazer, criar e viver. E aí, nesse caso do Ituqui, eu cheguei para fazer a pesquisa com meus alunos, inclusive alunos da graduação. E essa comunidade nós fomos a uma comunidade de várzea, e meus alunos já tinham dito, olha, professora, não é a mesma coisa lá do Rio. E eu não estava entendendo, é porque não eram todos negros. Porque há geralmente uma exclusividade negra nessas comunidades. E nessa de várzea, nós fizemos um encontro com a comunidade, o INCRA nos apresentou essa equipe da professora que vai fazer os trabalhos aqui, e eles se reúnem num barracão de reuniões mesmo da comunidade, são muito organizados lá nessas áreas todas, e aí eles disseram, estamos com muito medo desse trabalho. Por quê? De vocês dizerem que nós não somos quilombolas. Mas por quê? Porque aqui todo mundo é misturado. Tem até louro de olho azul. Não, mas vocês vão ter que, como se trata de uma autoatribuição, vocês vão ter que só me explicar por que vocês querem essa titulação como quilombo, né? E aí eles disseram que eram todos descendentes, que não era questão, não era o fenótipo, né? A etnicidade era construída em termos de um antepassado, eles eram todos descendentes de uma Maria Valentina, e
e que essa Maria Valentina foi uma mulher muito corajosa, como o nome diz, Valentina, muito braba, e que teve filhos com vários homens. Aí eles falam americanos, alemães, vários homens. E por isso que nós aqui somos todos misturados e tal. E aí eu fui fazer a genealogia e cheguei a Maria Valentina, que essa sim seria uma mulher negra. A Maria Valentina era de mais ou menos 1865. E pela documentação histórica, ela é contemporânea da chegada dos confederados americanos depois da Guerra de Secessão ao Santarém. E eles chegam ao Pará para implantarem a escravidão de novo no Brasil. Eles perdem nos Estados Unidos a guerra e vão implantar a escravidão. Vão continuar o sistema escravocrata lá. E aí ele se associa, né, o Rom se associa ao Barão de Santarém, na fazenda Taperinha, constroem um vapor, rodam aquela região, tirando cacau e tudo mais. Então ela seria contemporânea desses confederados. O interessante é que um pouco antes da abolição da escravatura eles já tinham voltado, e aí deu até no New York Times de que no Brasil não podia fazer o projeto agrícola que eles tinham, porque é um país misturado. E o mais interessante é que esses descendentes da Maria Valentina querem agora o reconhecimento desse território, a autonomia, porque são misturados, né? Invertendo os argumentos, portanto. Então, nós já estamos numa outra escala, né, que é a questão mesmo da construção da nação, né? Nós estamos nessa escala, mas tratam-se, portanto, de comunidades imaginadas, como nesse caso dessas comunidades, né, remanescentes de quilombo, né? Então essa situação dito que ela é bem interessante, porque ela desloca um pouco essa visão de que, né, tem que ser negro e dessa questão racial. E eu fiz também um laudo para a Justiça Federal sobre uma área indígena, ao Aguajá, que uma agropecuária, brigando com a FUNAI, uma agropecuária madeireira, considerava que essa área indígena era território dela, parte da área indígena. E houve uma contenda judicial e pediram então um relatório antropológico, e na época o Ministério Público Federal do Maranhão me indicou, inclusive cheguei a falar com os colegas da ABA, era um momento que não havia um convênio formal, né, um interregno entre esses convênios formais, e também nesse caso acabei sendo indicada por causa do laudo dos seringueiros, nesse sentido de que a área era de muito conflito. A própria Universidade Federal do Maranhão foi, dentro do processo, foi instada a indicar pessoas e eles não quiseram indicar ninguém, porque havia provavelmente interesses político-econômicos muito fortes, regionais ali presentes nessa situação. E nesse caso eu fiz um laudo, tive que discutir muito a questão dos prazos, porque eu não tinha ainda uma resposta se aquela era ou não era a área, porque toda a construção do processo, aí é muito interessante, porque a gente não trabalha só também com a situação etnográfica. Primeiro eu tive que limpar o campo de como o processo estava constituído, as categorias que já estavam presentes no processo, migração, perambulação, né, nômades, uma série de categorias para caracterizar esse povo indígena, o Aguajá, que é considerado um dos últimos povos caçadores e coletores do Brasil, mas havia toda uma legislação, ou toda uma discussão, né, todo um campo semântico que acabava levando a um único enquadramento desse grupo. Então a primeira coisa foi discutir com esse campo, né, desconstruir essas categorias, e apesar de existirem dentro do processo provas muito interessantes sobre a existência desse território, ao Aguajá, a partir dos indigenistas que seguiam as pegadas dos Auá pela floresta. Então tem um relatório de uma dessas, digamos assim, de incursões de equipes da FUNAI, desses indigenistas, um relatório de 1980 e pouco, que diz assim: atravessei essa parte da Serra da Desordem, que era onde eles perambulavam, e vi um galho de canela
de velho, que é um arboreto, voltado para o chão. Na altura que estava, não pode ser de anta, não poderia ser de anta que quer se deitar. Certamente aqui é batida de guajá, quer dizer, os guajás passaram. Então eles iam por esses vestígios, reconstituindo o que seria o território. Muito interessante. Mas aí eu chamo a atenção que não é esse meu trabalho como antropólogo. Meu trabalho como antropólogo é compreender as categorias êmicas do grupo e compreender como é que eles relacionam os grupos que estão ali ao território. E muito interessante, quando eu perguntava pelas famílias, estou trabalhando numa área indígena, eu estou pensando em nome de família. Então, quando eu tentava reconstituir o nome de família eram os nomes dos territórios, que eles chamavam de Haraquá. Quando eu percebi isso, eu consegui reconstruir não só os territórios atuais que eles ocupavam, mas os territórios onde houve um avanço da frente madeireira e eles foram deslocados, os territórios que eles ocupavam anteriormente. Então, essa é uma questão que foi fundamental no laudo. Não pensar só o território como área ocupada, que era o que a agropecuária queria fazer, mas pensar o território como um processo de territorialização, inclusive levando em conta essas áreas que eles foram obrigados a deixar para trás, né? Então, bom, aí terminou o laudo, 2002, esses índios ainda estavam com as vestimentas próprias da época do contato. Eles sofreram assim uma pressão avassaladora, que é a estrada de ferro Carajás, que liga São Luís do Maranhão a Paraupebas no Pará, né? Então é toda a área do Carajás que cortou essa região e veio junto, frente de colonização, fazendas, claro, também camponeses e madeireiras que acabam trabalhando para as madeireiras, né? Populações expropriadas, esses camponeses eram expropriados de outras áreas e em lugar de uma reforma agrária que pudesse arrumar uma área para eles, né, vão, de certa maneira, os poderes locais vão estimulando que eles entrem nos territórios indígenas. E essa área era uma área da antiga reserva florestal do Gurupi. Era a antiga Floresta Nacional do Gurupi. E era uma área de 1962, num decreto sobre o reconhecimento dessa área, em que estavam ali não só os Auaguajá, mas os Tembé, os Guajajara e os Urubu-Capó. Então, um argumento que na audiência judicial eu tive que responder, tive que defender, de certa maneira, o meu laudo nessa audiência judicial, e estava o advogado da parte, né? Enfim. E aí, uma questão que eu tive que defender era essa visão de que eles propunham, me perguntaram, diante do juiz, se não poderia ser destinada uma outra área florestal para os Auaguajá. Por exemplo, a reserva biológica. Se poderia ser destinada para eles. Porque aí saía da situação da agropecuária, que aliás parece que há outros interesses, que ali é produção de bauxita provavelmente. Parece que ali deve ter alguma coisa que é para futura exploração mineral, prospecção mineral. E aí se poderia, digamos assim, utilizar uma área de floresta, né? Bom, primeiro que eu fiz um sobrevoo com o procurador, a área da reserva estava totalmente invadida. Aquilo que o Estado brasileiro deveria ter controlado, que é a área de reserva biológica, totalmente invadida pelas madeireiras, com fornos, com tudo. E é aí que um laudo não é só um conhecimento de um trabalho de campo prolongado e produzido, são também os diálogos possíveis com essas questões, como é que a gente dialoga com elas, e também utilizar os recursos que são possíveis nesse momento para se fazer isso. Eu diria que o laudo, eu dou explicações sobre o trabalho do antropólogo que talvez eu não desse numa tese acadêmica, não precisaria, estaria escrevendo para os meus pares. É como se fosse uma tradução para o jurídico, né, para o judicial, né? E aí, nesse caso, tinha um trabalho de um antropólogo, William Ballet, americano, e que ele fez uma pesquisa na área indígena Urubu-Capó, e ele chegou a um local nessa área indígena levado pelos Urubu-Capó, que foi o primeiro contato dos Auaguajá, foi nessa área de cocal, porque cocal é assim, surgem umas palmeiras, né? E essas palmeiras é que levam determinados animais a
digamos assim, a comer e tudo mais ali. E é nessas áreas de cocais que os Auaguajá, eles não tinham, digamos assim, um aldeamento fixo, por isso que eles são chamados nômades. É nessas áreas de cocais que eles acampavam, né? Então, ele mostra que esse primeiro lugar, onde o primeiro contato foi feito com os Auaguajá nos anos 70, não me engano, 74, 76, não sei, esse primeiro contato era numa área que os Urubu-Capó já tinham plantado horticultura, já tinham feito horticultura. E o balé chama atenção sobre uma coisa fundamental para mostrar que não é qualquer floresta que interessa aos Auaguajá. É que a área de cocal, que é fundamental para a reprodução do padrão cultural do grupo, só existe em áreas onde existam horticultores indígenas. Há um compartilhamento da área da floresta. E que é essa perturbação dos horticultores que permite, e claro que eles têm brigas entre eles, têm inimizade, não é isso, mas é essa área dos horticultores que possibilita que os Auá façam ali os seus acampamentos provisórios na floresta. Provisórios, quer dizer, entre aspas, os acampamentos na floresta. E esse argumento foi fundamental. Agora, é claro que eu também, lendo nessa situação judicial, eu lendo James Clifford, falando que, porque lá parece que as audiências são sistema de tribunal, né? Um antropólogo é ouvido pelo juiz, não é aqui é o laudo, é o relatório, a gente só é ouvido, não é no Brasil, né? E aí ele chama a atenção que o historiador, através de documentos, provava que ali não era uma tribo, não se tratava de uma tribo. E que ao antropólogo foi perguntado, e o que é uma tribo? Quer dizer, essas explicações antropológicas não convencem ninguém, né? Então também, na hora do questionamento feito pela autora contra a agropecuária, né, no momento desse questionamento, ela diz que eu só uso testemunhos, palavras, mas que não tem uma prova de que uma área de cocal que eles frequentavam estivesse dentro da agropecuária. E aí eu tive que procurar uma foto que é a anterior a essas fotos digitais, mas havia uma fotografia aérea do INPA lá no Brasil, Instituto de Pesquisas Aeroespaciais. Eu comprei essa foto, então também é uma coisa que não... o que eu ganhei no laudo, eu gastei nele mesmo, porque foram anos de dedicação. Aí eu comprei essa foto, e essa foto mostrava que aquela área estava com cobertura vegetal. Não dizia que era um cocal, porque não dá para saber, mas havia cobertura vegetal. Então isso desconstruiu, quer dizer, a gente tem argumentos que são argumentos antropológicos, mas argumentos também materiais, que muitas vezes é preciso lançar a mão deles, né? Como também ela usava muito um argumento de que na gleba, que havia um atestado dado pela FUNAI de que ali não tinha índio. Aí eu fui na FUNAI, levantei toda a documentação e encontrei o tal atestado, que tinha uma ressalva no verso. E a ressalva é, nós até agora não sabemos se tem, e uma briga entre dois funcionários sobre a emissão desse atestado. Aí também entrei com isso dentro do processo. Então, há uma série de desconstruções, né, que são documentais também, não são só etnográficas nesse sentido, né, são também documentais. Demorou-se muito, o juiz em 2008 deu uma decisão favorável ao território dos Auaguajá, mas a terra está muito intrusada. E aí um órgão como o INCRA teria que arrumar uma área para colocar essa população camponesa que está lá dentro, e não arruma, e não desintrusa, e aí parte para outras morosidades, enfim. Mas ainda só que eu acho que talvez seja interessante colocar isso. Então, depois eu falei assim, agora eu vou só para fazer uma pesquisa. O juiz mesmo falou, acabou sua participação, você agora pode fazer pesquisa na área. Eu fui para fazer uma pesquisa. Cheguei lá em 2007, foi até antes um pouco da decisão judicial. E visitei os postos indígenas que eu já tinha visitado, que são postos separados, né? Tá tudo intrusado. E aí eu entrei nesse posto que é justo chamado da área indígena Auá, no Juriti. E o que eu me deparei lá, eu fui para fazer uma pesquisa, não era isso, mas acabei fazendo um informe etnográfico e entregando esse informe etnográfico ao Procurador da República,
do Ministério Público Federal, isso deve ter chegado às mãos do juiz também, deve ter encaminhado, que eu encontrei uma situação em que, devido a toda essa intrusão, devido a todo esse problema madeireiro na área, no dia que eu cheguei, eles estavam se preparando, era noite de lua cheia, eles fizeram o ritual da caruara, e esse ritual geralmente precede a caçadas, né, de grandes montas e tal. No outro dia, no posto indígena, chegam 2 mulheres, 3 rapazes, com um surubim, uma paca, com pouquíssimas coisas, porque os homens estavam todos no roçado. Aí eu vou ao roçado, vou visitar o roçado com o chefe do posto, e lá aparece o Piraí Marrá, vestido de bota, chapéu de couro, como um camponês, todo sujo de fuligem, e primeiro explicando que o colega dele, o outro índio, o Irohó, não podia estar aí porque estava com fortes dores nas costas, e que a motosserra estava muito perto da aldeia, e que eles iam acabar matando que a motosserra, aí eles se dirigiam a mim. Era como se fosse um recado, que eles sabiam que eu tinha feito o laudo, queriam um pouco que eu passasse esse recado para o juiz, né, que a motosserra estava ali e tal, e se queixando então de dor, que esse colega dele, era um domingo, que não é dia de trabalho, essa mão de obra não sabia disso, né, e avisando que o Irohó estava em condições que ele não podia trabalhar, e continuaram a queixa. Outra queixa que eles fizeram a mim é de que o enfermeiro do posto não dava remédio. Quando eles iam lá procurar remédio, diziam para eles procurarem remédio do mato. Eu fiquei aqui pensando, bom, até que o enfermeiro tem razão, né? Vai ficar dando remédio, procurar remédio do mato. Mas depois, quando eu escrevi o informe, eu tive a compreensão. Do que adianta remédio do mato para um tipo de dor que eles nunca imaginaram ter, que é a questão da compleição física. São grupos de caçadores e coletores. Pegar um machado, derrubar a floresta, exige outro disciplinamento dos corpos. Então eles estavam sendo disciplinados em suas práticas culturais por causa dessa questão da invasão madeireira e numa situação imposta pelo posto indígena. E aí eu escrevi um informe etnográfico, mesmo que eu não tivesse ido lá fazer isso, acho que era a minha responsabilidade, até pela queixa deles, escrevi um informe etnográfico e considerei que isso era uma possibilidade de genocídio doméstico contra esse povo ao Aguajá, né? E o Survival Internacional fez uma campanha sobre os Aguajá, e aí eu descobri que saiu esse eu mandei um resumo desse informe e isso também foi divulgado, sobre essa ameaça de genocídio doméstico. Então, o direito está, digamos assim, reconhecido pelo juiz, mas o problema são os outros órgãos governamentais tomarem as medidas necessárias, aí INCRA, FUNAI, né, que a FUNAI que seria responsável ali pela área, para o reconhecimento desse território. Enfim. Que não se deve esperar também dos relatórios e laudos provas cabais sobre território, sobre identidade. Não é isso que se trata. Se trata de um escrito também, de um texto, né? De um texto como nós produzimos também em situações de pesquisa. Não há que se esperar isso, mesmo que as instâncias até, e aí tem um problema das expectativas das instâncias com o que é possível nos relatórios. O que a gente faz é mais trazer uma compreensão desses processos e também isso virar um documento que possa ser usado pelos grupos indígenas, pelos quilombolas, pelas populações tradicionais, no sentido da defesa dos seus direitos. É claro que para que esse documento possa, em um certo sentido, o laudo, o relatório, ter um efeito, né, é fundamental esse tipo de encaminhamento pelo Ministério Público Federal, né,
Como é que... Porque, na verdade, o nosso interlocutor é o Ministério Público, até junto ao juiz, né? Quer dizer, esse, digamos assim, esse estreitamento da aba com o Ministério Público Federal, esse termo de cooperação técnica, ele é fundamental. Né? E que é o Ministério Público Federal que tem o poder de custo legis, não são os antropólogos, mas é o Ministério Público Federal que ele próprio reconhece que não são arqueólogos, mesmo que até tenham juízes federais que vão achar que os arqueólogos podem falar sobre terras indígenas, mas que não são os arqueólogos que teriam autoridade para fazer isso, como não são os historiadores que vão falar de quilombo. Mas isso, evidentemente, que é uma autoridade científica construída através da Associação Brasileira de Antropologia. Isso não é um pesquisador, e são redes de pesquisadores, né? Então, é possível ocorrer também em outras redes. Sobre a questão ambiental, vai ter agora uma reunião promovida pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, com uma outra universidade brasileira, a UFSCar, né, que são pesquisadores que trabalham com a questão ambiental, principalmente em situações de conflito ambiental, e a flexibilização dos direitos que estão ocorrendo atualmente no Brasil, em várias áreas. Há um problema de flexibilização de direitos, de acordos. Nesse caso, desse encontro lá em Minas Gerais, é um acordo entre o Ministério Público Estadual e os interesses do Banco Mundial de fazer grandes represas e tudo mais. Então, os pesquisadores já montaram um seminário, vai ser agora em 19 de novembro, eu devo estar nesse seminário, em que se vai defender, que se vai apresentar os trabalhos e também os perigos dessa flexibilização dos direitos, essa visão de negociação, como se todas as partes em jogo fossem iguais e como se os grupos estivessem sendo ouvidos da mesma maneira, né? Então, esse fraco conceito de negociação, isso tudo vai ser debatido nesse seminário. Então, há redes também, né, que podem estar passando não só por antropólogos, né, digamos assim, mas outras redes. E aí a ABA também faz parte da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, e participa muito também dos encontros da SBPC. Então, e a ANPOX, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. O que em termos de ABA, eu tenho observado muito interessante nos últimos anos, é que as presidências da ABA também passam por uma experiência, né, como representantes de área na CAPES, na Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior. Então, essa, digamos assim, que há uma experiência acumulada nessa questão de formação de redes, de discussões desses assuntos, e é dessa maneira que, e mesmo que hajam dissensos, há um consenso em torno da questão do Código de Ética do antropólogo, há um consenso em torno de que há uma responsabilidade social muito grande do antropólogo e da defesa dos direitos desses povos indígenas, quilombolas, direitos territoriais de uma maneira mais geral ou direitos de minorias. Isso é uma questão consensual dentro da ABA, mesmo que hajam posições que nem sempre estejam tão afinadas, mas tudo isso faz parte do debate, eu diria mais ou menos isso. É que pode ter um antropólogo fazendo também um laudo para o outro lado. Isso ocorreu no caso desse laudo antropológico que eu fiz sobre a área indígena Auá. Um antropólogo, Perdón, cuando dice otro lado es para el grupo... Para a agropecuária. Contratou ele. Ele achava que... Chegou a conversar uma vez só comigo. Achava que os Auá eram... Que era uma posição também um pouco interna à FUNAI, às vezes. Não de todos. Havia uma divisão. Que era um grupo muito frágil para sustentar aquele território, que era melhor perder alguma coisa. Havia quer dizer, como se as pessoas pudessem decidir de fora, né? Enfim, uma outra discussão. E ele foi à audiência judicial, apresentou também um relatório dele, mas o relatório parece que não foi muito bem recebido pela Advocacia Geral da União, não foi muito bem recebido.
pelos procuradores e tudo mais, mas ele foi à audiência judicial, estava lá, e levou uma produção muito grande dele nessa área, né? Ele tinha estudado vários grupos indígenas dessa área, os Tembé e outros, e comparativamente e teoricamente, assim, pelas pesquisas anteriormente feitas, ele considerou que ali aquele território não seria do Zauá. E uma pergunta que o procurador fez a ele na ocasião é se ele tinha realizado trabalho de campo para chegar àquelas conclusões. E ele não tinha realizado. Eu não tinha toda essa bagagem na área de etnologia, mas eu fiz uma pesquisa, eu fiz um trabalho de campo. E uma das questões que depois foram colocadas e que eu escrevi um texto, né, e divulguei também em encontros da Associação Brasileira de Antropologia, encontros sobre laudos antropológicos e tudo mais, em que eu discuto exatamente que o trabalho de campo é a marca do fazer antropológico. Então, sem trabalho de campo, não pode ter laudo nem relatório. Laudo nesse sentido de alguma coisa que esteja passando por uma esfera judicial, e geralmente se chama relatórios ou perícia para esferas administrativas, né? Como é o caso do relatório antropológico para o INCRA, ou perícias realizadas pelo Ministério Público Federal, que são ações civis públicas, né? E laudo teria esse caráter mais de alguma coisa como prova na justiça. E a prova é uma prova etnográfica, então não pode se produzir uma prova etnográfica sem exatamente esse tipo de pesquisa antropológica, né? De trabalho de campo. Como evidência empírica. Sim. Sem trabalho de campo como evidência empírica. Não é possível, porque exatamente nessa comunicação com o grupo, que é como a gente constrói também, né? Como a gente produz conhecimento, que é no diálogo entre a teoria e os dados no campo. Então, é do trabalho de campo que é da mesma maneira, né? O laudo é construído nessa interação. Então, sem o trabalho de campo, sem essa interação, é impossível, né? Se pensar em laudo ou relatório, não é alguma coisa feita em gabinete, não é disso que se trata. O que não... Por isso é que eu acho assim, é um campo que os próprios colegas reunidos através da Associação Brasileira de Antropologia têm um papel muito grande de pensar as fronteiras também desse tipo de atividade, né? Quer dizer, o que é possível também, né, nessa área. O INCRA fez um convênio com uma universidade no Paraná, e 2 colegas, um deles associado da ABA, com mestrado, foi fazer o relatório, e o relatório virou um contralaudo. Quer dizer, disse que ali não havia uma comunidade quilombola, que essa comunidade não era quilombola porque ela era igual os seus vizinhos, quer dizer, achando que há alguma diferença cultural que faz toda a diferença e que possibilita chamar alguém de quilombola ou não por essa diferença cultural. E esse já foi um debate que na ABA a gente teve que travar. Eu escrevi até e publiquei na revista da UF Antropolítica 19, que foi um debate que eu tive com o antropólogo Richard Price, um antropólogo americano, preocupado com a questão dos direitos, né, dessas populações, e que ele trabalha com Saramacca no Suriname, e no Brasil ele foi levado à área de Alcântara, que tem uma luta as comunidades negras rurais ali de Alcântara contra a construção da base de foguetes, né, e ele disse que ali não haviam quilombolas porque não havia uma diferença, como era possível se observar no caso do Suriname, né, das comunidades do Suriname. Aí eu faço uma discussão sobre isso, diferença que faz toda a diferença, né? Então essa diferença tem que ser atestada por um antropólogo, ou é uma diferença construída em termos de comunicação da distintividade, ou ela é socialmente construída, e é disso que nós temos que falar, né? E, enfim, aí tem toda uma construção em torno disso, né? E esses colegas usaram essa ideia de que não havia uma diferença cultural e que não havia um território quilombola. Quer dizer, substantivaram essas questões, negaram os direitos e mais até do que isso, não fizeram também o trabalho de campo no sentido de uma interação com o grupo estudado. O grupo não queria mais o trabalho deles
e eles fizeram quer dizer, eles impuseram a tradução etnográfica sobre o grupo, né? E o próprio INCRA não quis receber esse relatório. Então o INCRA, que tinha feito o convênio, queria os recursos de volta, né? E a comunidade estava contra os antropólogos. E chegou à aba uma denúncia. Aí chegou uma denúncia, também um colega do INCRA também assinou essa denúncia, e eu tive que fazer um parecer sobre esse relatório antropológico. E aí eu vejo que eles utilizam todos os conceitos na contramão do que a gente vem utilizando nesse campo, conceito de grupos étnicos, etnicidade, substantivando, e de uma maneira tal que ou se trata de má fé, né, não sabemos, ou realmente um desconhecimento tão grande que eles não poderiam estar fazendo esse relatório. Então, eu terminei desconstruindo os argumentos que eles colocaram, colocando também como é que a gente vem trabalhando esses relatórios nesse campo de reconhecimento de direitos territoriais aos quilombos, né? E termino me perguntando se ainda há antropologia nesses relatórios antropológicos, que eu acho que não tinha mais, né, o fazer antropológico não havia mais ali, parecia mais um argumento, como se fosse um procurador que joga um argumento contra o outro, uma verdade contra a outra. Não havia nada de antropológico, né, na elaboração desse relatório. E aí e isso foi um documento que me foi pedido pelo Conselho de Ética da aba, e o Conselho de Ética tomou uma decisão agora na última reunião, dizendo duas coisas: uma advertência ao associado sobre seu procedimento no processo, que infringiu gravemente o Código de Ética da aba, no seguinte parágrafo: constituem direitos das populações que são objeto de pesquisa a serem respeitados pelos antropólogos, garantia que a colaboração prestada à investigação não seja utilizada com o intuito de prejudicar o grupo investigado. Agora você veja, uma colocação dessa, praticamente, do Código de Ética, inviabiliza essas posições que vão ser contrárias ao grupo. O próprio Código de Ética já diz como é que o antropólogo pode atuar nessas situações. E depois, citando um outro artigo do Código de Ética, constituem-se responsabilidade dos antropólogos na elaboração do trabalho não omitir informações importantes a não ser nos casos previstos anteriormente. E eles omitiram um grande conflito que acabaram eles próprios provocando na área. Então, e as condições de trabalho de campo também não foram explicitadas, não houve trabalho de campo. A conclusão que se chega é que não houve trabalho de campo. Houve visitas administrativas e que a comunidade não queria falar com eles. Então, essa posição do Código de Ética, eu acho que já responde um pouco a essa questão, né, que vocês me colocaram, né, que se é possível se trabalhar para outra parte, mas não esquecendo isso, que o trabalho, né, essa investigação não seja utilizada no intuito de prejudicar o grupo investigado. Então isso já baliza um pouco, né, ou muito. Então eu acho que esse Código de Ética foi renovado na última reunião, né, e ele é pequeno, ele é denso e ele é bem objetivo nesse sentido, né. Essa decisão dos associados, essa advertência, é que ainda vai ser oficializada, mas já foi tomada essa advertência. Mas há processo de exclusão de antropólogos, em questão indígena tem processos sérios, né? E porque o Código de Ética do antropólogo e da antropóloga foi criado na gestão 1986-1988, mas ele é alterado agora na gestão 2011-2012. Foi alterado um pouco no sentido de atualizá-lo. Direito do pleno exercício da pesquisa livre de qualquer tipo de censura sobre o tema. Então, garantindo coisas positivas. Pesquisa sem censura, né, sobre o tema, sobre a metodologia e o objeto investigado. Depois, direito de acesso às populações e fontes com as quais precisa trabalhar, porque muitas vezes a FUNAI pode não dar acesso à população indígena, tem que pedir uma autorização, então é uma garantia de acesso, né? Direito de preservar informações confidenciais. Quer dizer, mesmo que ele esteja sendo contratado pelo governo ou por uma autoridade, o direito de preservar essas informações. Direito de autoria do trabalho, isso é muito importante. Então, o laudo, a aba indica, mas ele tem uma autoria. E a responsabilidade dessa autoria é do antropólogo.
Então, não é a aba vai, evidentemente, dependendo da situação, ela pode, inclusive, apoiar um antropólogo, mas ele tem uma autoria, né? Mesmo quando constitui encomenda de organismos públicos ou privados. E aí tem um direito, se há um direito de autoria, há também um direito de publicação e divulgação desse trabalho. Quer dizer, eu posso publicar meu laudo, posso publicar os relatórios, que às vezes os órgãos tendem a querer ficar com eles, porque ao publicar também, chama atenção sobre as questões, né, sobre os conflitos. Geralmente são situações de conflito que estão atravessando determinadas populações, que certas populações estão vivendo. Então, ao se divulgar e ao se publicizar, isso traz também essas questões, né, na ordem do dia também, inclusive acadêmica, né? Inclusive em termos acadêmicos. Então, e os direitos antropólogos devem estar subordinados, por fim, aos direitos das populações que são objeto de pesquisa. E tem uma contrapartida, como contrapartida às responsabilidades inerentes ao exercício da atividade científica. Então, assim, eu acho que baliza, né? E depois coloca também não só os direitos dos antropólogos e das antropólogas, mas os direitos das populações que são objeto da pesquisa. Aí seriam direitos de serem informados sobre a natureza da pesquisa. Não dá para fazer um relatório desse sem avisar, olha, estou vindo aqui pelo INCRA fazendo, estou aqui pelo juiz fazendo, tem que ser informado. Direito de recusar a participar dessa pesquisa, direito de preservação de sua intimidade, de acordo com seus padrões culturais, garantia de que a colaboração prestada à investigação não seja utilizada com o intuito de prejudicar o grupo investigado. Direito de acesso aos resultados da investigação, quer dizer, inclusive, no caso da terra de quilombo, isso já está na instrução normativa, quem diz qual é o território, quem indica o território é a comunidade, não é o antropólogo. Porque também, muitas vezes, a gente pode descrever tudo, está lá no processo, mas a decisão é política, do que eles querem num determinado momento, né? O direito de autoria e coautoria das populações sobre sua produção cultural e o direito de ter seus códigos culturais respeitados através de várias formas sobre o significado do consentimento informado em pesquisas realizadas no campo da saúde. E aí constitui responsabilidade do antropólogo e das antropólogas oferecer informações objetivas sobre suas qualificações profissionais e a de seus colegas, não dizer que é doutor sem ser, sim, não dizer, né? Na elaboração do trabalho, não omitir informações relevantes e realizar o trabalho dentro dos cânones de objetividade e rigor inerentes à prática científica. Então, esse é um novo código simples, que eu acho que bate um pouco com toda a nossa conversa aqui. Mas esse campo da antropologia da ação, eu acho um campo muito importante no sentido do papel do antropólogo, papel social do antropólogo, né? Mas é um campo de debates, é um campo que tem que haver muito diálogo, muita reprodução também dentro do própria antropologia, renovação, né? Nossos quadros já estão envelhecendo, né? Precisa, né? Essa chama tem que, de certa maneira, ser renovada, né? Eu acho que está sendo. Não é que de repente apareceu um quilombo na Amazônia, né? Ou que os antropólogos criaram um quilombo na Amazônia. Eu concordo com certas posições que nada surge do nada. E, de certa maneira, tudo tem a ver também com experiências anteriores dessas próprias populações. Então, essas experiências sociais e pessoais, elas são muito importantes para se compreender por que um determinado grupo chega a construir uma certa forma de ação social e política. Sem compreender essas experiências, a gente não consegue, num construto universalista, dar conta disso, né? Então, num certo sentido também, esse lado das experiências pessoais, elas também estão presentes não só na vida dos grupos que nós estudamos, né, mas na vida também do antropólogo, né?
Então, são essas experiências que não são só experiências acadêmicas, não são só experiências de alguém elaborando um laudo relatório, quer dizer, não é só a experiência de um expert. Eu diria que isso se transforma numa experiência de vida. E que é nessa troca, né, não só no conhecimento, na nossa visão, mas exatamente o que a gente ouve dos grupos e recebe deles, e que também isso é carregado de emoções, como esse caso desse grupo sofrendo esse disciplinamento de práticas culturais, como outras situações de racismo também, que a gente acaba testemunhando. Então é nesse sentido de troca de experiência que eu acho que se faz um antropólogo. Ele não se faz na academia, né? E por isso é que tanto a pesquisa de campo, quanto em situações acadêmicas, quanto a pesquisa para elaboração de laudos e relatórios, estariam carregadas dessas experiências pessoais. E eu acho que é isso que o antropólogo tem que considerar também em termos da sua formação. Não é só uma formação de expert, né? E nem só acadêmica, não são só livros, não são só teses, mas é esse outro lado, né, da experiência pessoal e dessa troca que é possível também com os grupos e os chamados atores sociais, né, que nós trabalhamos. Quer dizer, num certo sentido, não considerá-los apenas exemplares de uma cultura, né? Não é disso que se trata, né? É considerá-los também pelos seus insights na vida. E eu acho que uma pergunta é se eles, né, esses grupos sociais, grupos étnicos e sociais, poderão, com a antropologia, o direito, né, enfim, nesse campo de interseção e demandas administrativas, vão poder continuar a reproduzir modos de vidas, formas de fazer a história que possam ser na prática por eles vividas. Essa que é a questão. Não é o nosso projeto antropológico da diferença, é o projeto dos atores sociais. Quer dizer, situações que possam na prática ser por eles vividas. E eu acho que isso depende de muita humildade do antropólogo, né? E de uma troca de experiência para esse tipo de compreensão. Eu não gostaria de ficar só numa produção acadêmica propriamente dita. Eu sempre vou pensar na toda a questão teórica dos grupos étnicos, etnicidade, toda essa literatura, os autores que eu vou utilizar vão ser autores que vão me ajudar a pensar a construção identitária, as identidades políticas como elas são construídas nesse campo. Se não for assim, eu pessoalmente não teria muita animação com a antropologia. É porque ela me dá esses instrumentos de refletir e pensar sobre isso e, ao mesmo tempo, também trazer, talvez, uma explicação, uma compreensão sobre esses processos que poderiam ser vistos como meras invenções dos grupos. O Grupo de Segurança Institucional da Presidência da República chamou a professora Ilka, para falar de terra de quilombo, e eles já vinham no processo querendo saber o que são terras necessárias. O que seria a terra necessária para esses grupos? E uma visão que, se der para os quilombolas, todo mundo vai querer. Os sem terra, todo mundo vai querer. Numa visão que... Aí eu vi o Salles, o livro do Salles, Apologias a Tucídides, sobre antropologia e história, chamando a atenção que essa é uma ideia de todos contra todos, do inato autointeresse dos seres humanos, e que isso é uma ideia hobbesiana sobre o social. E que é preciso recolocar a cultura no centro do debate. Então são territórios que eles são necessários à reprodução de práticas culturais, padrões culturais e modos de vida específicos. Não é um território necessário de um ponto de vista externo para uma sobrevivência também imaginada do ponto de vista externo. Então esses diálogos é que me encantam, digamos assim.